Eu não posso casar com você. Meu noivo disse na frente de toda a igreja ao me ver na cadeira de rodas. Um amigo correu até mim. Você merece mais, ele disse. Anos depois, encontro meu ex-noivo, que fica de queixo caído ao me ver correndo uma maratona. O ar na igreja parecia pesado, denso com o cheiro de lírios e a expectativa silenciosa de centenas de convidados. Eu estava ali, no altar, com o vestido branco que sonhei a vida inteira, mas sentada numa cadeira de rodas que nunca fez parte dos meus planos. Meu coração batia descompassado, uma mistura de nervosismo e um amor que eu acreditava ser inabalável. Olhei para André, o homem com quem eu ia passar o resto dos meus dias, e seu rosto estava pálido. Seus olhos não encontravam os meus. O padre sorriu, pigarreou e estava prestes a fazer a pergunta que mudaria nossas vidas, mas André ergueu a mão, interrompendo-o. Um murmúrio percorreu os bancos da igreja. André? O que foi? E sussurrei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Ele finalmente me olhou, mas não era o olhar do meu noivo. Era o olhar de um estranho, frio e distante. Marta, ele disse, sua voz alta e clara, ecoando pelo silêncio sepulcral. Eu não posso casar com você. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. O sorriso congelou no meu rosto. O buquê de rosas brancas escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um baque surdo. Um soluço escapou da minha mãe na primeira fila. O mundo inteiro pareceu parar de girar. Ali, diante de todos que amávamos, o homem que jurou me amar na saúde e na doença estava me abandonando justamente na doença. Minha mente voltou para apenas 3 meses antes. Estávamos tão felizes, dirigindo por uma estrada tranquila numa tarde de domingo, rindo enquanto discutíamos os sabores do bolo do casamento. Eu desviei o olhar da estrada por um segundo para olhar para ele, para o sorriso dele. E foi nesse segundo que tudo mudou. Luzes ofuscantes, o som de metal se contorcendo e depois a escuridão. Acordei em um quarto de hospital branco e estéril. André estava ao meu lado, segurando minha mão, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Você está bem, meu amor. Você sobreviveu, ele sussurrou. Mas eu não sentia minhas pernas. O médico veio depois, com um olhar compassivo e palavras duras como pedras. Um dano sério na medula. A recuperação seria longa e difícil. A possibilidade de eu nunca mais andar era real. Naquele dia, André chorou comigo. Ele me abraçou e disse: Não importa, Marta. Eu te amo. Nós vamos passar por isso juntos. Eu vou estar aqui para te segurar, para te carregar se for preciso. Nada vai mudar entre nós. E eu acreditei. Eu me agarrei a essas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Elas eram a minha esperança. As primeiras semanas foram a prova do seu amor. Ele me visitava todos os dias, trazia flores, ajudava as enfermeiras a me virar na cama. Ele me contava sobre os preparativos do casamento, dizendo que nada seria cancelado. Você vai entrar naquela igreja, nem que eu mesmo te carregue no colo pelo corredor. Ele dizia. E nós ríamos juntos. Um riso frágil, mas cheio de esperança. Mas conforme as semanas se transformavam em meses, as rachaduras começaram a aparecer. Suas visitas se tornaram mais curtas. As flores pararam de vir. As conversas sobre o casamento eram sempre iniciadas por mim, e ele respondia com monossílabos, os olhos fixos no celular. Estou cansado do trabalho. Tive um dia difícil. Eram as desculpas. A fisioterapia era um tormento, uma batalha diária para tentar sentir qualquer coisa abaixo da cintura. E a ausência dele tornava tudo mais pesado. Ele prometia me ajudar com os exercícios em casa nos fins de semana, mas sempre tinha um compromisso de última hora. Talvez devêssemos adiar um pouco. Meu amor, ele sugeriu uma noite cerca de 1 mês antes da data marcada. Só até você estar mais forte de pé de novo. Não. E respondi mais firme do que pretendia. Eu quero me casar com você, André. É isso que está me dando forças. Eu preciso disso. Ele concordou, mas sem convicção. Eu ignorei os sinais. Ignorei a forma como sua mãe me olhava com pena, os telefonemas que ele atendia em outra sala. Eu estava tão focada na minha recuperação, tão apegada à promessa de um futuro com ele, que me recusei a ver a verdade. Ele já tinha desistido de mim. De volta à igreja, o silêncio foi quebrado por um movimento. Vi, pelo canto do olho, meu melhor amigo, João, se levantar. Ele era meu amigo desde a infância, o irmão que eu nunca tive. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ele caminhou a passos largos e firmes pelo corredor,
ignorando os olhares chocados e os cochichos. Ele não olhou para André. Seus olhos estavam fixos em mim. Ele se ajoelhou ao lado da minha cadeira de rodas, pegando a minha mão que tremia sem controle. A sua estava quente e firme. Vamos sair daqui, Marta, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma fúria protetora. Então, ele olhou diretamente nos meus olhos, e eu vi neles toda a amizade e o carinho que tinham desaparecido dos olhos de André. Você merece mais. Você merece muito mais do que isso. Lágrimas quentes finalmente rolaram pelo meu rosto. Eram lágrimas de humilhação, de dor, de um coração quebrado em 1000 pedaços. João se levantou, deu a volta na minha cadeira e, sem dizer mais uma palavra, começou a me empurrar para longe do altar, para longe de André, para longe do meu sonho desfeito. Cada metro daquele corredor parecia 1 quilômetro. Eu podia sentir os olhares de todos em minhas costas. Um misto de pena e curiosidade mórbida. Eu não olhei para trás. Apenas mantive meus olhos fixos nas costas de João, a única coisa sólida em meu mundo que desmoronava. Quando passamos pela porta e o sol da tarde bateu no meu rosto, eu desabei em soluços, um som cru e doloroso que vinha do fundo da minha alma. Meu casamento durou menos de 5 minutos. Meu futuro como eu o conhecia tinha acabado. Ali, na calçada em frente à igreja que deveria ser o palco da minha felicidade, eu me sentia completamente perdida e sozinha, com exceção do homem que, sem hesitar, correu para me salvar da minha própria ruína. O caminho para casa foi um borrão silencioso. João não me fez perguntas, não tentou me dar conselhos. Ele apenas dirigiu, com uma mão no volante e a outra firmemente pousada sobre a minha, que ainda tremia. Quando chegamos, ele me ajudou a sair do carro e a entrar em casa, me levando diretamente para o meu quarto. Minha mãe veio atrás de nós, com os olhos inchados, querendo dizer algo, mas João apenas balançou a cabeça sutilmente. Ele entendeu que eu não precisava de palavras, apenas de um lugar seguro para me despedaçar, e foi o que eu fiz. Assim que ele me transferiu da cadeira para a cama, eu me encolhi sob as cobertas e chorei até o sono me levar por exaustão. Os dias que se seguiram foram cinzentos e vazios. O mundo lá fora continuou, mas o meu havia parado naquele altar. Eu não comia, não falava, apenas existia dentro das 4 paredes do meu quarto. A vergonha era como um cobertor pesado me sufocando. Eu me sentia quebrada, defeituosa. A rejeição de André não foi apenas sobre o casamento. Ele rejeitou a mim, a nova eu, a mulher na cadeira de rodas. E a parte mais cruel era que uma parte de mim acreditava que ele estava certo. Quem iria querer se casar com alguém assim? Meu celular tocava sem parar. Mensagens e ligações de André. Marta, me perdoe. Não era o que eu queria. Precisamos conversar. Eu não conseguia nem olhar para a tela. Foi João quem assumiu o controle. Ele vinha todos os dias depois do trabalho. Primeiro, apenas ficava sentado em uma cadeira no canto do quarto, lendo um livro, me dando a companhia silenciosa que eu precisava. Depois começou a trazer meu prato de comida, insistindo para que eu comesse pelo menos um pouco. Ele ligou de novo. João disse uma tarde, cerca de 1 semana depois daquele dia horrível. Eu disse a ele para parar de te incomodar. O que ele quer? E sussurrei, a voz rouca pelo desuso. Não importa o que ele quer, Marta. O que importa é o que você precisa. E você não precisa disso agora. Ele pegou meu celular e, com a minha permissão silenciosa, bloqueou o número de André. Foi um alívio imenso, como se uma porta barulhenta tivesse sido finalmente fechada. João foi a ponte que me reconectou ao mundo. Ele começou a me tirar do quarto, primeiro para a sala, para assistir a um filme. No começo, eu apenas encarava a tela. Mas aos poucos, as cores e os sons começaram a penetrar na minha névoa de tristeza. Ele me fazia rir com suas piadas bobas e suas imitações terríveis dos atores. Foi a primeira vez que ri em semanas, um som estranho e fraco, mas era um começo. A fisioterapia era o próximo grande obstáculo. Eu tinha parado de ir. Parecia inútil, um lembrete doloroso de tudo que eu havia perdido. Você tem uma consulta amanhã, João disse casualmente, enquanto me ajudava a cortar alguns legumes para o jantar. Eu tinha começado a ajudá-lo na cozinha, pequenas tarefas que me faziam sentir um pouco mais útil. Eu não vou, respondi secamente. Ele parou o que estava fazendo e me olhou. Sim, você vai, eu te levo. E eu vou ficar lá com você. Por quê? Não há esperança, João. O médico disse. O médico disse que seria difícil, não impossível. E mesmo que seja, isso é sobre força, Marta. Sobre cuidar do seu corpo, seja ele qual for. Você não vai desistir.
Eu não vou deixar você desistir. No dia seguinte, ele estava lá, pontualmente. Fomos para a clínica em silêncio. A sessão foi brutal. Cada exercício era uma batalha contra meu próprio corpo. Uma lembrança da minha fraqueza. Eu chorei de frustração quando não consegui fazer um movimento simples que antes era tão natural. Eu estava pronta para gritar, para mandar todo mundo embora, mas olhei para o lado e vi João. Ele não estava me olhando com pena. Ele estava me olhando com orgulho, com um sorriso de incentivo. Ele aprendeu os exercícios com o fisioterapeuta e no final da sessão disse: "Vamos treinar isso em casa. Vou te ajudar." E ele cumpriu a promessa. Todos os dias ele se tornou meu treinador, meu apoio, meu maior incentivador. Ele transformou a tortura da fisioterapia em um desafio que enfrentávamos juntos. Comemorávamos as menores vitórias. O dia em que consegui sentir um formigamento no meu dedão do pé, ele quase deu uma festa. O dia em que consegui levantar a perna 1 centímetro da cama, ele me comprou meu sorvete favorito. Ele me empurrava para ir mais longe, mas sempre com uma gentileza que me fazia sentir segura. Nessas horas de esforço e vulnerabilidade, algo mudou entre nós. A amizade que sempre nos uniu começou a se aprofundar, a ganhar novas cores. Eu me pegava observando a maneira como seus olhos se enrugavam nos cantos quando ele sorria, o som da sua risada, a segurança que sentia quando a mão dele tocava a minha para me ajudar em um exercício. Percebi que quando eu estava com João, eu não me sentia quebrada. Eu me sentia... apenas Marta. Uma tarde, depois de uma sessão particularmente difícil, eu estava exausta e desanimada. "Eu não consigo, João. Nunca vou conseguir", eu disse, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou meu rosto entre as mãos e enxugou minhas lágrimas com os polegares. "Você já conseguiu, Marta. Olha o quanto você já avançou. Você é a mulher mais forte que eu conheço." Naquele momento, olhando nos olhos dele, eu vi o amor. Um amor paciente, puro e incondicional, que estava ali o tempo todo. Inclinando-me para a frente, eu o beijei. Foi um beijo tímido, hesitante, mas que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Meses se passaram. Meses de trabalho duro, de suor e de algumas lágrimas, mas agora misturadas com muitas risadas e um amor que crescia a cada dia. Então, o dia chegou. Eu estava na clínica, entre as barras paralelas, com o fisioterapeuta de um lado e João do outro, no final das barras, me esperando com os braços abertos. "Você está pronta", disse o fisioterapeuta. Meu coração martelava no peito. Olhei para as minhas pernas, que pareciam estranhas e frágeis. Depois olhei para João. "Estou com medo", sussurrei. "Eu estou bem aqui. Eu não vou te deixar cair." Ele respondeu, com um sorriso que me deu toda a coragem do mundo. Respirei fundo, transferi meu peso e empurrei. Minha perna direita se moveu, trêmula, instável, mas se moveu para a frente e tocou o chão. Depois a esquerda foi um passo, um pequeno, milagroso passo. As lágrimas vieram instantaneamente, mas desta vez eram de pura alegria. Dei outro passo, e mais outro, até cair nos braços de João, soluçando de felicidade. Ele me abraçou com força, me girando no ar. Naquele abraço, eu não era mais a mulher abandonada no altar. Eu era uma mulher que tinha lutado, que tinha amado, e que, contra todas as probabilidades, estava de pé novamente. Andar era um milagre, mas eu logo descobri que queria mais. Os primeiros passos que dei nos braços de João não foram um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Cada dia era uma nova conquista. As caminhadas que começaram dentro de casa, apoiada nos móveis, logo se estenderam para a calçada em frente. João estava sempre ao meu lado, no início segurando minha mão. Depois apenas caminhando junto, pronto para me amparar caso eu tropeçasse. Eu nunca me senti tão grata pelo simples ato de colocar um pé na frente do outro, de sentir o chão firme sob mim. Foi durante uma dessas caminhadas no parque perto de casa que a ideia surgiu. Vimos um grupo de pessoas correndo, com os rostos corados de esforço, mas com uma expressão de liberdade. Eu parei para observá-los, fascinada. "O que foi?" a João perguntou, seguindo meu olhar. "Eu quero fazer aquilo", eu disse quase num sussurro. A ideia parecia absurda, até mesmo para mim. Eu, que há poucos meses mal conseguia me sentar na cama sozinha, queria correr. João não riu. Ele não disse que era impossível. Ele apenas sorriu e disse: "Então vamos começar a treinar." Começamos devagar. Nossas caminhadas se tornaram mais rápidas. Depois, tentamos intercalar pequenos trechos de trote.
Os primeiros segundos foram desajeitados. Minhas pernas ainda não tinham a força necessária e meus pulmões queimavam. Eu me sentia como um bebê aprendendo a andar de novo. Mas a sensação do vento no meu rosto, do meu corpo em movimento, era viciante. Cada passo era uma declaração de que eu estava no controle, de que meu corpo me pertencia novamente. João se tornou meu parceiro de treino. Ele pesquisou programas para iniciantes, cuidou da minha alimentação e me ensinou sobre a importância do aquecimento e do alongamento. Ele corria no meu ritmo, sempre um passo atrás ou ao meu lado, nunca na frente. Sua presença era um lembrete constante de que eu não estava sozinha. Havia dias em que a dor nos músculos era intensa, dias em que a frustração me fazia querer desistir. Lembre-se do porquê você começou, Marta, ele dizia nesses momentos. E eu me lembrava. Eu não estava correndo para fugir do meu passado. Estava correndo em direção ao meu futuro. Com o tempo, os pequenos trotes se transformaram em corridas de 1 quilômetro, depois 2, depois 5. Eu estava ficando mais forte, não apenas fisicamente. A cada manhã que eu calçava meu tênis de corrida, eu deixava para trás um pouco da mulher insegura e magoada que fui. A corrida se tornou minha terapia, meu espaço sagrado. Era onde eu organizava meus pensamentos, celebrava minhas vitórias e suava minhas frustrações. Era o meu tempo, a minha conquista. Nosso amor também florescia a cada quilômetro percorrido. Nossas conversas durante as corridas eram sobre tudo e nada. Sonhos, medos, planos para o futuro. Foi numa manhã ensolarada, depois de completarmos nossa primeira corrida de 10 quilômetros, que ele parou, me puxou para perto e disse: "Eu te amo, Marta." Eu já sabia, já sentia. Mas ouvir aquelas palavras enquanto meu coração batia forte pelo esforço e pela emoção foi perfeito. "Eu também te amo, João", respondi sem fôlego. E o beijei ali mesmo, no meio da pista do parque, suados e felizes. A ideia da maratona surgiu de uma reportagem que vimos na televisão. Atletas de todo o mundo se preparando para uma das corridas mais importantes do país. Vi a determinação nos olhos deles, a disciplina, a paixão. E eu me identifiquei. Eu vou fazer isso. Um dia, eu disse a João. Por que um dia? Por que não no próximo ano? Ele respondeu, com uma confiança em mim que às vezes era maior do que a minha própria. E assim, um sonho distante se tornou um plano concreto. A decisão de me inscrever na maratona marcou uma virada de chave. Eu não era mais apenas uma pessoa que corria por hobby. Eu me tornei uma atleta. Meu treinamento ficou mais sério. Acordar antes do sol nascer, corridas longas nos fins de semana, dieta controlada, tudo fazia parte da minha nova rotina. E em cada etapa, João estava lá. Ele pedalava ao meu lado nas corridas mais longas, carregando garrafas de água e géis de carboidrato. Ele me esperava na linha de chegada de cada corrida de preparação que eu participava, sempre com o maior sorriso no rosto. Ele era meu técnico, meu nutricionista, meu fã número 1 e o amor da minha vida, tudo em uma só pessoa. O ano passou voando. Um ano de disciplina, sacrifício e uma alegria imensa. Eu tinha transformado meu corpo e minha mente. A cadeira de rodas que antes definia minha existência, agora estava guardada no fundo de um armário. Um lembrete não de fraqueza, mas da força que descobri em mim mesma. Chegou o dia da maratona. O ar da manhã estava elétrico, carregado com a ansiedade e a energia de milhares de corredores. Enquanto me aquecia no meio da multidão, olhei ao redor. Pessoas de todas as idades, de todos os tipos, cada uma com sua própria história, seu próprio motivo para estar ali. Senti uma onda de gratidão. Gratidão pelo meu corpo que havia se curado. Gratidão por João, que me deu a mão quando eu mais precisei. E surpreendentemente gratidão pelo que aconteceu. Aquele dia terrível na igreja, a dor e a humilhação. Tudo aquilo tinha me colocado neste caminho. Tinha me forçado a encontrar uma força que eu não sabia que possuía. João me abraçou forte na área da largada. "Estou tão orgulhoso de você", ele sussurrou no meu ouvido. "Apenas aproveite cada passo. Eu estarei te esperando no final." Ele me deu um último beijo e se dirigiu para a área de espectadores. Quando a contagem regressiva começou, eu fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Eu não estava mais correndo de nada. Eu estava ali para celebrar a vida, o amor e a resiliência do espírito humano. Quando o tiro de largada soou, eu abri os olhos, sorri e comecei a correr. Eu me sentia mais forte, mais livre e mais confiante do que nunca. Estava pronta para a corrida da minha vida. Os quilômetros passavam sob meus pés em um ritmo constante e poderoso.
Eu estava em um estado de fluxo, onde o som da minha respiração e das batidas do meu coração se misturavam com os aplausos e gritos de incentivo da multidão. Cada passo era uma nota em uma canção de liberdade. Eu não pensava na dor, no cansaço. Eu pensava em tudo que me levou até ali. As lágrimas no quarto do hospital, o toque gentil da mão de João, o primeiro passo trêmulo, as manhãs frias de treino. Tudo aquilo estava me impulsionando para a frente. Foi por volta do quilômetro 32, o ponto da corrida em que o corpo começa a gritar e a mente precisa assumir o comando, que eu ouvi. Parado na lateral da rua, atrás da barreira de contenção, estava André. O tempo pareceu desacelerar. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando seus olhos encontraram os meus, eles se arregalaram. Sua boca se abriu ligeiramente em choque. Ele estava me vendo. Não a Marta deitada em uma cama de hospital, nem a Marta sentada em uma cadeira de rodas. Ele estava vendo Marta, a atleta, correndo uma maratona. Por um instante, meu ritmo vacilou. Uma onda de memórias, a igreja, as palavras frias, a humilhação, ameaçou me engolir. Senti uma pontada no peito, um eco da dor antiga. Mas então algo surpreendente aconteceu. A pontada desapareceu, substituída por nada. Apenas um vazio. O poder que ele tinha sobre mim, a ferida que eu carreguei por tanto tempo, simplesmente não existia mais. Eu o vi não como um monstro que assombrou meus pesadelos, mas como um homem patético, um estranho congelado no tempo, enquanto meu mundo continuava a se mover. Endireitei a postura, respirei fundo e fixei meu olhar na estrada à frente. Em vez de me enfraquecer, vê-lo me deu um novo tipo de combustível. Cada passo a partir daquele momento se tornou mais firme, mais decidido. Eu não estava mais correndo para provar algo a ele ou a ninguém. Estava correndo para celebrar a mulher em que me tornei. Não apesar do que ele fez, mas por causa de tudo que superei depois que ele se foi. Os últimos quilômetros foram os mais difíceis e os mais gloriosos. A exaustão era imensa, mas a emoção era maior. Eu podia ouvir a música e o locutor na linha de chegada. Comecei a procurar por João na multidão, e quando o vi, a poucos metros do final, com um cartaz que dizia: "Corre, meu amor. Você já venceu." Um sorriso enorme se abriu no meu rosto. Com a última gota de energia que tinha, acelerei e cruzei a linha de chegada. As pernas falharam no segundo em que parei. Voluntários me ampararam, colocando uma medalha no meu pescoço e me envolvendo em um cobertor térmico. Eu estava exausta, trêmula, mas inundada por uma euforia que nunca senti na vida. E então João estava lá, me envolvendo em seus braços. "Você conseguiu. Você conseguiu!" Ele dizia com a voz embargada de emoção, me beijando no rosto, na testa, nos lábios. Eu ri e chorei ao mesmo tempo, abraçada a ele. Foi nesse momento de pura felicidade que uma voz do passado me chamou. "Marta, nós nos viramos." André estava ali, a poucos metros de distância, com uma expressão de desespero. Ele tinha conseguido passar pela segurança para chegar até mim. "Eu preciso falar com você", ele disse, se aproximando. João se colocou ligeiramente à minha frente, protetor, mas eu toquei seu braço. "Tudo bem", eu disse a João, e então olhei para André. "O que você quer?" "Marta, me perdoa", ele começou, as palavras saindo apressadas. "Eu fui um covarde. Eu cometi o maior erro da minha vida. Minha família? Eles me pressionaram. Diziam que nossa vida seria muito difícil, que eu não daria conta. Eu fui fraco, eu os ouvi, mas não há um dia que eu não me arrependa do que fiz." Eu o ouvi com uma calma que o surpreendeu. Eu esperava sentir raiva, ódio, vontade de gritar, mas tudo o que eu sentia era uma estranha e distante pena. O homem poderoso que me destruiu com poucas palavras agora parecia pequeno e insignificante. "Eu sinto muito pelo que você passou, André", eu disse, e minha voz era genuína. "Espero que um dia você consiga se perdoar." Era a verdade. A felicidade dele, ou a falta dela, não me dizia mais respeito. "Mas eu te amo, Marta. Eu sempre te amei. Vendo você hoje, eu percebi o idiota que fui. Podemos tentar de novo?" Ele implorou, dando um passo à frente. Foi então que João pegou minha mão. Olhei para o rosto dele, para o amor inabalável em seus olhos, e a resposta estava clara. "Não, André", eu disse, a voz suave, mas final. "A mulher que você amava não existe mais. E a mulher que eu sou hoje ama outro homem." Virei-me para João, que sorriu para mim. E então, ali, no meio do caos e da celebração da linha de chegada, ele se ajoelhou.
Um suspiro coletivo pareceu vir das pessoas ao nosso redor. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Marta, ele começou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu estive com você nos seus piores dias e vi você se transformar na mulher mais forte e incrível que conheço. Corri ao seu lado em cada passo desta jornada. Agora, eu quero correr ao seu lado para o resto da minha vida. Você quer casar comigo? As lágrimas que eu segurava agora corriam livremente, mas eram as lágrimas mais felizes que eu já chorei. Sim, sussurrei, e depois gritei rindo. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo e se levantou para me beijar. Um beijo apaixonado que selou nosso futuro, aplaudido pelos estranhos ao nosso redor. Quando nos separamos, meu olhar, por acaso, cruzou com o de André uma última vez. Ele ainda estava lá, parado, assistindo à cena, com o rosto pálido. Mas em meu olhar não havia triunfo, não havia desprezo. Havia apenas a serena indiferença de quem não estava mais olhando para trás, pois havia finalmente cruzado a linha de chegada da corrida mais importante de todas.